A batalha começou. O Yetzer-Hatov, os exércitos de Elohim, Mahanaim, estão prontos para a guerra. O Yetzer-Hara se aproxima. Sorrateiro, ele está à espreita. Quer nos tirar o direito à árvore da vida. Quer nos destruir. Avante, guerreiros! Mahanaim. Por Hashem e pela Torá. Parashat Toldot. Shabbat Shalom, eu sou a Mora Hayash, estamos de volta em nosso canal Mahanaim. Hoje vamos estudar a Parashat HaShavua, a Parashat Toldot. Na história da Parashat Toldot, nós encontramos diversos ensinos que vão ser originários daquela situação vivida pela família de Yitzhak Avinu, onde existe um tzadik chamado Yitzhak e sua esposa Rivka, recebendo em sua casa 2 filhos. Estes 2 filhos com uma característica oposta um do outro, porém nascendo ao mesmo tempo e sendo gêmeos. Nós já exploramos bastante, nos outros vídeos que temos no canal a respeito da Parashá. Hoje eu quero trazer para vocês a questão de Esaú e Jacó serem gêmeos, serem completamente idênticos, contudo, tendo características opostas no sentido espiritual e no sentido das midot. A maneira de pensar, de se posicionar frente à vida, a consciência de cada um deles era completamente diferente, ao contrário de sua aparência. Mesmo que Esaú fosse ruivo e tivesse mais pelos, mais quantidades de cabelo no corpo, Jacó e Esaú tinham a mesma aparência, tinham o mesmo formato de olho, a mesma cor dos olhos, o mesmo formato da boca, a mesma cor de pele. E os nossos sábios dizem que quem viu Jacó viu Adão. Então, isso vai nos mostrar que quando estes 2 personagens, quando estes 2 homens nascem, podemos então visualizar Adão de uma forma mais clara em suas 2 naturezas. O Adão que cai, ele cai com 2 naturezas. E quando nascem esses 2 meninos, eles vão trazer para nós o Adão, literalmente, com a natureza humana pura, vamos colocar assim, porque o Jacó ele é chamado depois de Tamim. Por quê? Porque ele era puro, reto, diante de Hashem, íntegro. E o Esaú, ele é chamado de perverso, porque ele tem uma natureza da serpente e não do homem originado puro do Ruach de Hashem. É claro que nós sabemos que dentro dos corpos, tanto de Jacó quanto de Esaú, existiam as 2 naturezas comuns a todos nós. Mas eles 2 nasceram para nos mostrar literalmente como é o comportamento de alguém que se volta para a natureza do Yetzer-Hara, no caso de Esaú, e alguém que se volta para a natureza do Yetzer-Hatov. Então, Jacó vai ter um procedimento e Esaú terá outro procedimento. E baseando nesta história contada, durante este período aqui, que engloba muitos anos da vida dessas pessoas, nós podemos então traçar um caminho
de pureza para seguirmos então a Jacob Avinu, ou sabermos do que devemos nos afastar do caminho de impureza de Esaú. Então, ali estavam com o mesmo corpo, porque tinha a mesma face, né? Só que separado, para mostrar exatamente o caminho do mal e o caminho do bem. Nós vemos aqui que Esaú, em um momento aqui, ele vai fazer uma caça para que o pai o abençoe. Esta caça que ele vai fazer, né, no fim das contas, ele não consegue matar nenhum animal kasher, e ele mata um cachorro, o cachorro que o acompanhava no momento da caça. Ele mata esse cachorro e prepara ele como um alimento kasher e traz para seu pai. Seu pai não come do cachorro pelo fato que seu pai já tinha comido da comida que Jacob tinha trazido, que eram os cabritos preparados por sua mão. Então, quando a gente sabe dessa história por trás, né, do que é contado na Torá escrita, nós vemos que foi um livramento tanto para Jacob, quanto para Isaac, quanto para todo o povo de Israel ser abençoado e Jacob no lugar de Esaú. Porque Esaú, ele literalmente não tinha mérito para ser sacerdote da família de Isaac, para ser cabeça do povo sagrado, do povo separado de Hashem. Então, quando houve então aquele trabalho, né, de troca dos irmãos para serem abençoados ali, isto foi guiado por Hashem, para que o bem prevalecesse e não o mal. Né? Então, quando Jacob entra para ser abençoado por seu pai, ele vai usar as vestes de seu irmão, para que seu pai, ao sentir o cheiro das vestes, também não desconfiasse que era Jacob. Né? Mas o pai, ele sabia que ali estavam os dois, tanto elementos de Esaú quanto elementos de Jacob. Isso também vai nos trazer outro ensino. Isso vai mostrar que neste mundo físico, em todo momento, nós estaremos com essa natureza misturada. Infelizmente, nós ainda não temos aqui a possibilidade de fazer essa separação. Então, no momento de sermos abençoados, também teremos em nós o Yetzer Hará. Além do Yetzer Tov, o Yetzer Hará estará também em nós. Mas ele estará de forma controlada. Ele vai estar de forma que ele seja servo do Yetzer Tov. Pois a bênção que Isaac dá para Jacob é justamente dizer que os irmãos de Jacob, no caso seria Esaú, seria servo de Jacob. E isso, quando a gente traz o entendimento espiritual, vai mostrar que o Yetzer Hará, ele tem que ser servo do Yetzer Tov. O Yetzer Hará está ligado ao corpo físico. Então, o nosso corpo físico tem que servir a nossa alma, e não a nossa alma ser serva do nosso corpo físico. O que a alma faz no corpo? A alma, ela anima o corpo. Sem a alma, o corpo é morto, o corpo é estático, é parado, não tem movimento, não tem vida. Né? Então, a alma serve para vivificar o corpo. Então, o corpo, ele sendo vivificado pela alma, ele deve trabalhar para a alma, ele deve ser servo da alma. Todas aquelas características que são do corpo, que é o quê? Que é se manifestar no mundo físico, porque a alma, ela não tem como se manifestar no mundo físico se ela não estiver dentro do corpo. Então, o corpo, ele vai servir de veículo para a alma. E assim, Isaac, ele diz, as suas mãos são as mãos de Esaú, mas a sua voz é a voz de Jacob. Então, Isaac está nos explicando isso, porque a mão está ligada no quê? Às ações. Então, no mundo físico, a gente tem possibilidade de fazer o quê? De fazer as ações que no mundo espiritual não temos possibilidade de fazer. Então, quando ele diz assim, as mãos é de Esaú, ele está dizendo que qualquer ser humano, para receber a Brachá de Hashem, precisa ter este veículo, que é o corpo. Aquilo que pode fazer as ações, mas controladas
com a consciência do bem, ou seja, a ação para o bem e não para o mal. Então, a mão sendo de Esaú vai denotar que a pessoa, para receber brachá, ela vai ter, então, um corpo que faz a ação no mundo. Mas a voz é de Jacó. Essa voz está ligada, como eu já ensinei para vocês, ao Ruach. O Ruach é o quê? É aquela vitalidade, é a alma viva que Hashem sopra na narina do ser humano. Então, quando esse Ruach, ele tem sim, então, uma atividade, ele está ativo no ser humano, ou seja, essa voz, ela está sendo usada, ela está sendo ouvida, ela está sendo manifestada no mundo físico através das ações, através do corpo físico. Então, esse ser humano, ele tem capacidade de ser abençoado. Às vezes a gente pensa, pode vir a pensar, que para recebermos uma brachá, uma bênção de Hashem, somente a alma da gente é que deve, então, se manifestar, né? Tipo assim, muitas pessoas vão para lugares onde elas ficam sozinhas, fazendo meditações caladas, né? Quietas, se afastam completamente da fisicalidade ao máximo, ficam em jejuns muito severos, né? Ficam de uma forma afastado completamente daquilo que é físico. E pensando elas que desta forma elas estão mais próximos à divindade e das brachot, das bênçãos, da evolução, do crescimento espiritual. Mas não é desta forma que a gente deve se comportar. Precisamos das mãos de Esaú. Como eu disse para vocês, Esaú está simbolizando a clipar o corpo. Então é necessário que haja, além da voz de Jacó, é necessário que também haja a mão de Esaú. Por isso nasceram juntos. Por isso eram gêmeos. No sentido de nos mostrar, Hashem não erra, certo? Então, por que essas crianças nasceram juntos no mesmo momento ali? Poderiam ter nascido um primeiro, depois a mãe engravidar de outro. Poderia ser assim. Mas Hashem permitiu e quis. Hashem quis que eles nascessem gêmeos. Porque nós temos que compreender que não temos, neste mundo físico, como fazer essa separação ainda. Então, nós temos que saber como lidar com esta geminalidade, né? Com esta identidade dupla que nós temos. Então, se eu tenho uma identidade dupla, que isso está intrínseco a mim, infelizmente, pelo período de vida física aqui neste mundo, eu tenho que utilizar disso para o bem. Então, eu tenho que fazer com que a minha alma, que é a voz, né? Que é o Ruach de Hashem, que é a alma divina, esta alma, nesse sentido, ela faça então o que, como a brachá de Yitzhak, ela seja senhora, ela seja dona, ela faça o movimento de segurar, que ela seja a dominadora do Yetzer Hará, daquilo que é representado pelas mãos de Esaú. Nós vemos que as ações de Esaú, que é contada aqui nesta parashá, são ações para o mal, né? Ele sempre procurava fazer o mal. Quando Esaú foi se casar, ele escolheu se casar com mulheres, né? Primeira coisa, ele escolheu duas mulheres, na verdade, de um povo que era amaldiçoado por Hashem. Quando uma mãe dá à luz um filho, este filho, quem puxa a natureza da alma deste filho é a mãe. Conforme é a mãe, o filho vem. Por isso é dito que o judeu não deve se casar com a goiá, pelo fato de que a goiá vai puxar, quando ela parir um filho, ela vai puxar uma alma de um goi. Ela não vai puxar uma alma judia, certo? Então, quando Esaú fez esse movimento de se casar com duas goiá, com as mulheres de Canaã, que era um povo amaldiçoado, ele estava dizendo claramente com suas ações que ele não queria que seus filhos fizessem parte do povo de Hashem, que não tivesse continuidade ali, a partir dali, de seus filhos, as almas que
que descenderam do fôlego de Adão. Entende? Então, quando ele se casa mais lá na frente, ele vai se casar também com uma mulher da família de Abraão, que é filha de Abraão. Aí desta mulher vem então as pessoas que eram como ele, que tinham também o Yetzeratov e o Yetzerará. Mas das mulheres que ele teve filhos, das mulheres de Canaã, os filhos eram filhos bastardos para Hashem. A gente conhece a lei, a Torá, onde diz que o filho bastardo ele não pode participar da congregação, da assembleia do povo de Hashem. Então, Esaú, ele estava torturando o seu pai e sua mãe com esta ação, dizendo assim: a partir de agora, minha família vai ser separada da sua, porque eu estou me casando com mulheres, e ainda casando com duas ao mesmo tempo. Casando com mulheres que as descendências delas não faz parte do seu povo. Entende? São descendências de homens perversos, piores do que Esaú. Então, a descendência de homens bárbaros, piores do que Esaú. A outra mulher que ele se casou depois, essa sim, trouxe uma descendência onde existia também a luz divina. Então a gente tem que estar bem atento a isso. Então, nem todos os filhos de Edom têm a possibilidade de ter chuvá, porque ele teve duas esposas cananeias. E essas esposas cananeias trouxe filhos bastardos por ele. E que gravidade há em se casar com duas esposas, já que Yaakov Avinu também se casa com duas mulheres? Mas vamos agora compreender qual era o problema de Esaú. Porque Yaakov Avinu, ele se casa, na verdade, ele fica noivo e ele trabalha para pagar o dote da noiva dele 7 anos, para depois se casar com ela por uma mulher apenas. Mas ele foi enganado por seu sogro e acabou por se casar com Leá, que ele esperava casar-se com Rachel. Com isso, ele também adquiriu o casamento com Rachel. E isso tudo é plano divino, né? Porque a gente sabe que Yaakov ele ia subir de nível espiritual e ia se tornar Israel. Então ele precisava dessas duas almas gêmeas, que também está ligada ao tikkun que ele veio para fazer. Porque Yaakov, ele é a Neshama de Adão. E Adão, ele suja, ele macula a Neshama dele através do ato ilícito sexual que ele praticou. Pois ele deitou-se com duas ao mesmo tempo, né? Nós sabemos o que aconteceu. Então, por causa desse ato ilícito, que ele deitou, ele adulterou porque ele deitou com a mulher do outro, que a outra já estava casada com o Zamermem, e ele se deitou com ela, então ele fez adultério. Então, por conta desse pecado grave de sexual ilícito, então a Neshama de Adão vem em Yaakov. Então, Yaakov precisava passar por este tikkun, né, de conviver com duas mulheres, mas desta vez sem fazer atos sexuais ilícitos, certo? Tudo tem um porquê e um para. Mas Esaú, então, como eu estava dizendo, porque se Yaakov casou-se, mas como eu disse, Yaakov casou-se com Leá, e 7 dias depois, após ele ter tido um período mínimo, né, de intimidade com Leá, então ele se casa com Rachel. E o casamento de Yaakov era desta forma: Rachel tinha a tenda dela, Leá tinha a tenda dela. E nós sabemos que o pai, ele entrega as servas para as filhas. E após um tempo, as filhas dão as servas para Yaakov como esposa, para que elas pudessem gerar filhos. Cada uma destas mulheres tinha uma tenda. Eu falo tenda, mas ali onde ele morava não é tenda de pano, era casa mesmo, certo? Cada uma dessas esposas tinha uma casa separada, onde cada uma delas tinha tudo que era direito de uma mulher ter. Igualmente, se na casa de Leá tivesse 3 cômodos, na casa de Rachel também haviam 3 cômodos. Na casa de Bilhá também haviam 3 cômodos. Na casa de Zilpá também haviam 3 cômodos, certo? Se Rachel recebia Yaakov uma vez na semana, Leá também recebia Yaakov uma vez na semana.
Zilpá também recebia Yaakov uma vez na semana e Bilhá também recebia Yaakov uma vez na semana. Era assim, tudo muito respeitoso e tudo muito organizado. Não havia bagunça, mistura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não tinha esse tipo de pecado que ocorreu, que Yaakov precisava fazer o tikkun. Ele tinha que fazer o contrário do que foi feito no Gan Eden por Adão, certo? Então ele precisava passar por essa situação de manejar ali várias esposas, mas de uma forma correta, sagrada, sem impureza, entende? E de uma forma respeitosa e digna para cada uma dessas mulheres. Claro que a cultura daquele povo, daquele tempo, era essa, é diferente da cultura que temos no nosso país hoje, certo? Baruch Hashem. Então, vamos analisar Esav agora. Esav, ele não faz como Yaakov. Esav, ele pega as duas mulheres de uma vez e ele casa com elas no mesmo tempo. O casamento que Esav faz é um casamento duplo na mesma hora. E ele leva as duas mulheres para o leito nupcial, no momento da confirmação do casamento. Ele não vai com uma esposa e após um período de 7 dias ele casa-se com outra. Não, ele se casa com as duas mulheres ao mesmo tempo e faz então o primeiro ato sexual também com as duas mulheres ao mesmo tempo. Então, na verdade, Esav estava fazendo orgias sexuais e não um casamento com dignidade e respeito. Porque Esav era exacerbado para isso e para tudo. Ele era glutão. Vocês podem notar que quando ele chega cansado de ter acabado de perseguir o exército de Nimrod, matado Nimrod, isso também eu quero trazer para vocês, porque assim, Esav, ele mata Nimrod. Nimrod é outro perverso também, não é flor que se cheire, Nimrod, não é? Nimrod foi aquele que jogou Abraham Avinu na fornalha. Nimrod se dizia um rei. Até hoje existe uma festa chamada Natal por causa de Nimrod. Porque a mãe de Nimrod, Samiramis, tem com Nimrod um caso. Eles dois se juntam, a Semiramis. Ela casa-se com Nimrod, com o filho dela. E tem um filho chamado Tamuz. Eles dois têm um filho chamado Tamuz. Este filho, Tamuz, é o que é exaltado nesta festa, certo? Ele é morto, e ele é chamado depois de Hasver Halila no Aleino, Deus Sol, certo? E esse Tamuz, essa Semiramis e esse Nimrod é a trindade, que nós hoje, infelizmente, ouvimos falar de uma forma encoberta pelo paganismo, pela religião de Roma. Porque estes personagens que eu estou contando para vocês aqui são pessoas malignas que viveram na Terra. Pessoas que tinham descendência da serpente, que viviam por fazer perversidades. Tanto esse Nimrod como Esav, era tudo do mesmo jeito, certo? E eles eram os valentes da Terra na época deles. Todo mundo tinha medo deles. Eles eram como deuses na Terra. Então, eles faziam feitiçarias, então eles tinham poderes sobrenaturais, certo? E as pessoas os reverenciavam como deuses. E serviam eles como deveria servir a Hashem, Hasver Halila. Então, Esav mata Nimrod para tomar as vestes de Adão. Então, eu acho que eu já falei com vocês sobre isso, mas recapitulando aqui, quando Adão é tirado do Gan Eden, ele recebe da mão de Hashem uma veste, uma roupa. E esta roupa que Hashem dá para ele, existia nela desenhos de vários animais. E como Hashem queria proteger Adão, porque Adão ia cair no mundo, imagine, um mundo que não tinha, no momento que Adão cai aqui nesse mundo, chega aqui nesse mundo, quando a gente fala cai, é a consciência que cai. Não é que ele caiu de um lugar bem alto, não. A consciência dele cai de uma forma que ele não vê mais o paraíso. Nós vivemos em dimensões paralelas. Se o nosso olho tivesse capacidade, nós veríamos então os mundos. Porque eles vivem, os mundos são
paralelos uns aos outros, certo? E nisso, Adão cai a consciência. O que quer dizer isso? Ele não enxerga mais o paraíso. E os animais também caíram junto com Adão. Os animais no paraíso, eles eram herbívoros, eles eram mansos, eles eram calmos. Eles não tinham a voraz exacerbada, porque eles não estavam contaminados com o mal, eles só tinham o bem. Mas eles também comem do fruto, junto com Adão. Os animais também comem. Então, os animais também adquirem uma natureza perversa. E Hashem, para proteger Adão, Hashem coloca um encanto nessa roupa que ele faz para Adão. E o que essa roupa faz? Ela faz com que os animais que estavam ali desenhados na roupa, todos eles, quando vissem a roupa, eles ficavam submissos. Eles não atacavam Adão pelo fato de ele estar com aquela roupa, certo? Então Hashem protegeu Adão com aquela roupa. E esta roupa, ela foi passada, né? Adão passou para Shet passou para seus filhos, que ficou com Noah. Só que, quando estava com Noah, Ram, aquele que fez a castração do seu pai, junto com Terã, ele pega esta roupa e ele dá para seu filho Cush. O filho de Ram mais velho chamava Cush. E Cush teve Nimrod com Semiramis. Cush é a que casa com Semiramis. E eles dois têm Nimrod. E depois Cush morre. E Nimrod, já adulto, se casa com sua mãe. Então a gente vê que é incesto, é baixaria, é todo tipo de maldade que você possa imaginar está envolvido com essas pessoas. E Nimrod herda do pai Cush, que morre, a roupa de Adão, mas ele não tinha direito sobre essa roupa, porque Adão passou essa roupa para Noah e Noah tinha que escolher um dos filhos para passar, só que Ram pega a roupa sem pedir para o pai e passa para seu filho mais velho, certo? Então Nimrod estava com essa roupa. E a gente sabe que tanto Nimrod é chamado de caçador na Torá. Certo? É dito que Nimrod é caçador diante de Hashem. Quando fala assim, Nimrod é caçador diante de... Nossa, então ele era um homem que vivia perante Hashem. A gente vê que os malvados, eles sempre são chamados de alguém que faz conexão com a divindade. O Bilam era do mesmo jeito, a fala que ouvia, que falava com Hashem. Não é assim? Desconfie quando você vê isso. Isso quer dizer que eles, quando fala assim que está de frente, é igual quando Hashem tira a Havá das costas de Adão e coloca ela de frente, não é assim? O que quer dizer isso? Quer dizer que é para ela ser opositora do homem. Por isso que muitas vezes tem embate entre marido e mulher, porque a natureza que Hashem colocou nos dois é para isso mesmo, é para um enfrentar o outro, colocar de frente. Essa coisa de enfrentamento vem da questão de estar frente a frente. Pelo fato de que a mulher vai enfrentar o marido e o marido vai enfrentar a mulher. Para quê? Para que se ajuste. Para que os dois comecem a compreender o caminho do outro. Para que aquilo se torne compreensível. Para que aquilo se torne realmente similar. Então as arestas têm que ser aparadas através do enfrentamento. Mas estes malvados enfrentavam Hashem não para poder se colocar depois como similar, não. Eles se enfrentavam porque eles eram pedantes, arrogantes, perversos, entende? E peitavam Hashem. Tentavam, né? Nimrod tentou na Torre de Bavli e todo mundo foi espalhado. Ele escapou. Mas Hashem tinha um plano para destruir Nimrod. E quem matou Nimrod foi já exatamente Esaú. Porque sempre tem uma cobra maior para engolir a outra. O que aconteceu lá no Egito? Moshe Rabbeinu solta o cajado que se torna uma cobra. Os magos também soltam o cajado deles. Eles também fazem ali com que se tornem uma serpente. Mas a serpente de Moshe engole a serpente dos outros dois lá. Sempre vai ter um mais valente
que vai subir em cima do outro. Sempre vai ter um que vai engolir o outro. Então, Nimrod foi valente? Foi, até encontrar Esaú. Esaú é muito mais valente, no sentido de ser pior, violento, né? Vamos colocar a palavra certa, porque valentia coragem. Valentia, muitas vezes, tem uma conotação boa de alguém que é disposto, guerreiro. Mas Esaú não era isso. Esaú era malvado mesmo, perverso, violento. Então, quando ele chega desta guerra que ele teve, foi 3 dias guerreando contra o exército de Nimrod para tomar a roupa, e ele conseguiu tomar exatamente essa roupa que depois Jacob vai vestir para ser abençoado pelo pai. Mas calma lá. Então, quando Esaú tinha 15 anos de idade, um adolescente, certo? Apesar que nós sabemos que eles eram bem desenvolvidos, né, logo cedo. Então Esaú chega com a glutonaria dele, como eu disse para vocês, que ele era exacerbado em tudo, na parte sexual, na parte de comer também, de beber. Ele era exagerado em tudo. Tudo que era da alma animal, nele era aflorado. Então, ele nem pensa no que ele está fazendo. Ele assina lá o documento que Jacob já tinha redigido, deixado pronto para na hora de uma oportunidade, Jacob fazer com eles essa negociação. Porque não podia deixar uma pessoa daquela desestruturada completamente ser o sacerdote da família. Então, Jacob faz a troca com ele. Um prato de lentilha pela primogenitura. Gente, vocês aqui conhecem lentilha? Quem não conhece, meu pai, todo mundo conhece. São grãozinhos assim, parecendo andu, só que menorzinhos e bem achatadinhos. Tudo bem que você fazer ali bem temperado é gostoso, mas não é nada comparado a um direito de um primogênito de Yitzhak. Yitzhak era um bilionário. É dito que Yitzhak, ele era mais poderoso. Quando diz que é poderoso é porque é rico. Yitzhak era mais poderoso do que Abraão. E a gente sabe que Abraão, a riqueza de Abraão veio dos reis, do rei do Egito. Abraão era muito rico, próspero. Yitzhak era muito, muito mais rico que Abraão. Yitzhak, ele tinha muita bracha. Quando ele plantava, aquilo rendia muito, a plantação dele rendia muito, tudo dele dava e era da melhor qualidade. Yitzhak era muito abençoado, ele era a própria bênção de Hashem na terra. Por isso que a gente não vê Abraão vindo abençoar Yitzhak. A gente vê Jacob abençoar os filhos no final, mas a bênção que ele dá para os filhos assim é mais bronca do que bênção, né? Só Yosef que ganha uma bênção assim mais recheada. Porque bênção mesmo é a que Yitzhak dá para Jacob. Quem tem muita bênção consegue também transferir essa bênção de uma forma grande, não é verdade? Então, esse malvado, ele era exagerado. Então, trocar uma bênção de primogenitura, nós sabemos que a primogenitura dava direito à pessoa a ter o dobro, né, da herança. Vamos supor, ali eram 2 irmãos. Então, a riqueza de Yitzhak tinha que ser dividida por 3, não por 2. Por 3, por quê? 2/3 ia ficar para o primogênito. O que não era o primogênito ia ficar só com 1/3 da herança. Isso quer dizer que o primogênito ficava com o dobro do irmão. Entende? Então era muito valioso a primogenitura. Tanto da parte espiritual, porque tinha toda a questão de ser um sacerdote da família, quanto da parte material também. Mas Esaú, do jeito que ele estava na gana por comer, satisfazer o corpo, porque era isso que ele só portava com isso. Ele aqui, tá, vamos, deixa eu assinar aqui, tá bom. Bicho, me dê isso aqui que eu tô com fome. E comeu, que nem bicho. Certo? Então, esta parasha, ela é enorme no sentido tanto do tempo aqui que é importado aqui, que existe muitas questões acontecendo aqui nesta parasha, né? Como também do ensino que vai trazer para nós. Nós vamos encerrar hoje neste pensamento de que dentro de nós existem esses gêmeos. E o que é um gêmeo? Um gêmeo é alguém que é idêntico. Ah, mas ele tinha um cabelo maior do que o do outro. Mas era a mesma cara. Se ele se barbear, ele fica igual ao outro.
Se ele pintar o cabelo de preto, porque um era ruivo, o outro tinha o cabelo castanho. Se o que é ruivo pegar uma tinta e passar na cabeça e cortar o cabelo do tamanho do cabelo do outro lá e passar uma navalha no corpo para ficar menos peludo e vestir a mesma roupa e ficar com a mesma expressão assim olhando para frente, é a mesma pessoa. É nisso que a gente tem que se ligar. Hoje, durante o jantar, fiz perguntas na mesa para meu filho, para minha nora, a respeito de, falem aí, o que vocês me dizem que existe na cobra? Como que é a cobra? Aí um fala, tem veneno, é venenosa. Outro fala, é sorrateira. Outro fala, a cobra é predadora. Outro fala, a cobra é violenta. Outro fala, a cobra ela se camufla, ela se esconde muito bem. Então, estas características da cobra, que é Esaú, temos que procurar em nós. Muitas vezes é óbvio que temos também fora de nós o Yetzirará. Mas preocupe-se de você estar gestando esses gêmeos. Então procure saber qual é a característica do Yetzirará para que você venha vigiá-lo, enfraquecer sua ação. Que a mão do Yetzirará, do Esaú, não seja sobre a voz do Jacó. A mão, olha só, a mão está aqui embaixo, ó, certo? A voz sai aqui da garganta, da boca. A mão está mais embaixo do que a voz. Mas se eu levanto a mão, faço o gesto de levantar a mão, a minha mão ela tem a possibilidade também de subir acima da minha boca. Está mais alto do que a minha voz. Então vigiar para que essas mãos não subam acima da voz. Vigiar que esses gêmeos, mesmo que eles sejam idênticos, possam ser idênticos, mas que eles sejam vigiados para que o Yetzeratov, que é representado por Yaakov, seja aquele que domina o Esaú, o Yetzirará. Então ficamos com este ensino nos dias de hoje. Shabbat Shalom, Lehitraot, Kol HaTovim Legulam.